Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 22 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de Mateus, pela segunda vez, está anunciando a sua paixão, morte e ressurreição. Sim, pela segunda vez. A primeira vez nós vimos, inclusive, na semana passada, inclusive quando Jesus fala que vai morrer, Pedro diz que isso nunca te aconteça, Senhor. Então, pela segunda vez, nosso Senhor anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. E quando Jesus fala isso, os discípulos ficaram muito tristes. Muito tristes. Imaginemos a tristeza dos discípulos. Jesus disse que vai sofrer e morrer. Claro que ele falou também que iria ressuscitar. Mas é interessante aqui esse detalhe. Porque o anúncio da morte parece ser mais forte do que o anúncio da ressurreição. Interessante, né? Porque Jesus disse: Olha, eu vou ressuscitar. Mas o anúncio da morte chama mais atenção, né? Chama mais atenção. E, claro, os discípulos já tinham visto pessoas morrerem e eles sabem que a morte causa muita dor. E eles estavam profundamente tristes com aquele anúncio, né? Não era comum os discípulos verem pessoas ressuscitarem. Então, e Jesus vai ter que trabalhar muito isso com eles, né? Principalmente com a sua própria ressurreição. Interessante que aí a gente começa a entender, por exemplo, nós celebramos dias atrás a transfiguração de Jesus, Jesus que toma consigo Pedro, Tiago e João, sobe o monte, é transfigurado. Ali uma forma também de se preparar, de preparar os discípulos para enfrentar a paixão e a morte de Jesus, né? Ele antecipa a visão da sua glória. O fim é a glória, não é a morte. A morte não é o fim. Mas os discípulos vão ter que passar por um processo para fazerem essa experiência de fé, né? Fazer essa experiência de fé. É tanto que quando Jesus morreu, os discípulos perderam a fé, perderam o ânimo, perderam a esperança. E Jesus ressuscitado começa a aparecer para eles, para quê? Para que a fé deles seja renovada, né? Mas então, ficaram muito tristes, né? Chegaram em Cafarnaum, e aí aqui o evangelho também fala sobre a questão do imposto do templo, né? Todo judeu precisava pagar o imposto devido ao templo. E o próprio Jesus pagava o imposto. Veja, Jesus não sonegava impostos não, hein? Sonegar impostos é pecado, né? Então, Jesus pagava o imposto. E questionaram Pedro, né? Questionaram os discípulos. O vosso mestre não paga imposto ao templo?
E Pedro respondeu, sim, paga. E aí, diz aqui o Evangelho, né, que ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e foi conversar com Pedro, né, e perguntou a Pedro, né, Jesus pergunta a Pedro, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde, dos estranhos. Olha só, dos filhos ou dos estranhos? Um filho não paga imposto, né? Pedro responde, claro, corretamente, né? Porque ele sabe, dos estranhos. Jesus disse, logo, os filhos são livres. Por que Jesus fala isso? Uma primeira coisa, é porque Jesus, embora, claro, um judeu, um cidadão, mas ele é o Filho de Deus. E Jesus queria chamar a atenção de Pedro para isso. Filho de Deus. O tempo não é de Deus? Jesus é o Filho de Deus. Ele estava livre. Mas, como aqueles que estavam ali não haviam fé, não tinham fé ainda que Jesus era o Filho de Deus, então Jesus disse, né? Olha, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar. E aqui outro detalhe interessante, né? Vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Estranho, né? Estranho. Vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Como assim, Jesus? Como assim? Mas Pedro obedece. Pedro obedece. E ali, podemos, claro, chamar isso de milagre. Jesus realiza um milagre ali. Pedro vai, pega a vara, pega o anzol e vai lá no mar e pega o peixe. E da boca do peixe ele tira, né, as moedas para pagar o imposto. E o valor daquela moeda que Pedro pega da boca do peixe é o valor que dá para duas pessoas. O imposto, justamente o valor para duas pessoas, o dele e de Pedro, né? É claro que talvez você fique se perguntando, mas o que significa isso, né? Os estudiosos não falam com precisão o real significado disso. Mas, e eu fico com isso, o Salmo, se você ler na sua Bíblia o Salmo 8 vai dizer que Deus é o Senhor, claro, ele vai falar de outros animais, inclusive vai dizer que ele é o Senhor dos peixes do mar. Então veja, Jesus já tinha falado sobre os filhos para mostrar que ele é o Filho de Deus. Enquanto o Filho de Deus ele estaria livre do imposto, mas mesmo assim, né, pagou o imposto. E realizando aquele milagre, ele mostra também para Simão que ele é o Senhor. É o Senhor do mar, é o Senhor dos peixes, é o Senhor de tudo. Isso serve para quê? Para que Pedro, que estava triste, porque Jesus tinha dito que ia morrer, vendo esses sinais, vendo esses milagres, ele não perdesse a sua fé na hora que chegasse o sofrimento. Quando chegasse a hora do sofrimento e da morte de Jesus. Interessante. Como Jesus vai alimentando a fé dos discípulos para que eles possam enfrentar o momento difícil. É assim que Deus também faz conosco, né? Muitas vezes Deus nos dá tantas graças para que a nossa fé seja fortalecida para enfrentarmos os dias maus, as situações difíceis da vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.